Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje estamos de regresso com os episódios e estamos de regresso ao cabo de quase 2 meses de ausência, não por vontade própria, não porque estejamos separados, porque estejamos distantes, mas unicamente por questões do foro pessoal e do foro profissional que nos têm impedido. Como digo, estamos atentos, estamos alertas, temos estado presentes, continuamos a estar presentes. E continuamos a estar presentes no local onde porventura somos mais necessários. Nos estádios a apoiar o Futebol Clube do Porto. Aí não temos falhado uma única vez, aí não temos primado pela ausência. Não. Continuamos a primar pela presença, continuamos a primar pelo apoio e vamos continuar a primar por esse apoio. Já não estávamos convosco desde o dia 14 de janeiro, 2 dias depois do impacto do Futebol Clube do Porto em Alvalade, que na altura nos deixou com 5 pontos de vantagem no campeonato, e agora regressamos com 2 pontos de atraso. Regressamos que não nos escondemos. Regressamos que este não é o tempo de nos escondermos. Regressamos que este é o tempo de todos darmos o passo em frente para ajudar o Futebol Clube do Porto, para nos unirmos em redor do Futebol Clube do Porto. Mas antes de entrarmos no tema principal, que é o tema do campeonato, vamos antes de mais passar os olhos por aquilo que se passou ontem. Ontem, numa grande vitória do Futebol Clube do Porto, uma grande noite europeia no Estádio do Dragão, uma noite europeia ao nível daquelas que são as grandes noites europeias do nosso estádio, o nosso estádio que já teve a oportunidade de assistir a sua equipa a ser campeã europeia. O Futebol Clube do Porto eliminou a Roma, porventura um adversário que muita da comunicação social lisboeta desvalorizou e desvalorizará, mas nós que estamos nos quartos de final, que estamos nas 8 melhores equipas europeias, que sabemos que somos o único cabeça de série das 4 eliminatórias que até ao momento foi apurado, porque é bom recordar que quer o Paris Saint-Germain, quer o Borussia Dortmund, quer o Real Madrid, 3 equipas que partiram como cabeças de série, já foram eliminadas. Portanto, o único cabeça de série atualmente apurado chama-se Futebol Clube do Porto. Nós que estamos nessas tais 8 equipas, continuamos a ter o direito a sonhar. Continuamos a ter o direito de acreditar que o sonho é possível. E, essencialmente, continuamos a acreditar que esta equipa, este grupo de trabalho, nos confere esse direito. Depois de um período menos positivo, depois de um resultado francamente negativo no passado sábado, o Estádio do Dragão voltou a dar uma demonstração cabal do apoio e da confiança que tem neste grupo de trabalho. A equipa, como sempre, correspondeu. A equipa que nem sempre joga bem, como acontece no futebol, como é normal, há uma coisa na qual a equipa nunca tem falhado: no seu empenhamento, na sua dedicação, no seu comprometimento com a equipa, no seu comprometimento com os adeptos e no seu comprometimento com o clube, com aquela que é a sua história, com aquelas que são as suas raízes. Ontem, mais uma vez, vimos um Futebol Clube do Porto a querer ganhar. Um Futebol Clube do Porto que, felizmente, juntou a isso uma excelente exibição. Mas mesmo que isso não tivesse acontecido, mesmo que hoje, porventura, não estivéssemos a falar de um apuramento, nós estaríamos aqui, como estaremos no próximo domingo, como vamos continuar a estar aqui. E vamos continuar a estar aqui porque nós não somos portistas de modas. A moda chama-se Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto é a nossa moda e sei perfeitamente que o Futebol Clube do Porto é a moda de praticamente todos os portistas. Mas se há fator que contribuiu para que hoje pudéssemos estar a falar de um apuramento importante, sob todos os pontos de vista, para os quartos de final da Liga dos Campeões, tem a ver também com o comportamento da equipa de arbitragem. Percebemos ontem mais uma vez que um dos melhores árbitros internacionais, o turco Cüneyt Çakır, não tem problemas em ir ao vídeo ao árbitro. Não tem problemas em ver as suas decisões corrigidas. Não tem problemas em parar o jogo e aguardar as suas indicações. Ao contrário de alguns meninos em Portugal, que parece que sempre que têm que ir ao VAR, parece que há alguma coisa que lhes cai. Tivemos aqui um excelente exemplo de um árbitro internacional que não tem problemas em parar o jogo e ir reavaliar as suas decisões. Foi um excelente exemplo e esperamos que o Conselho de Arbitragem em Portugal, sempre tão diligente em importar medidas e exemplos do estrangeiro, pegue neste excelente exemplo do turco e demonstre de uma vez por todas a toda a classe de arbitragem em Portugal que é assim que se apita. E apita-se em Portugal, ou pronto, tem que se apitar em Portugal como se apita no estrangeiro, porque os nossos árbitros têm qualidade, têm aqui a deixar vir ao de cima. Em resumo, o Futebol Clube do Porto, como digo, fica apurado para os últimos 8, fica apurado para as 8 melhores equipas europeias, e isso pode custar a alguns, é para nós naturalmente um motivo de grande alívio e um motivo de grande satisfação. Os adeptos continuam com a equipa, os adeptos vão continuar com a equipa e nós sentimos que essa simbiose
grupo de trabalho, equipa, treinadores, dirigentes e adeptos, continua bem, continua saudável, ao contrário daquilo que alguns parasitas querem fazer transmitir, falando inclusivamente da renovação de Sérgio Conceição como podendo ter inebriado. Sérgio Conceição não se inebria com renovações de contrato. Sérgio Conceição, como disse no primeiro dia em que foi apresentado no Futebol Clube do Porto, vem para ensinar, não vem para aprender. E é um treinador que continua a ensinar, é um treinador que continua a ser o preferido de todos os portistas, não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas acerca dessa matéria. Mas entrando então na nossa grande guerra, no nosso grande objetivo da época, que é sermos campeões nacionais, que é de facto o campeonato, é verdade que nas últimas 8 jornadas perdemos 9 pontos. Estas últimas 8 jornadas não foram seguramente aquilo que todos os esportistas queriam, mas ao contrário daquilo que muitos dizem e que se calhar alguns pensam, há muito para se falar sobre isto. Houve erros internos? Pois com certeza que existiram. Mas existiu muita matéria externa. E como sabem, aqui no Batalha nós não discutimos a vida interna do Futebol Clube do Porto. Para isso, existem as Assembleias Gerais, onde muitos dizem que marcam presença, onde muitos dizem que opinam, mas são sempre os mesmos a acabar por tomar a palavra. E portanto aqui, no Batalha, discute-se para fora. Discutem-se os valores externos, discutem-se as atitudes externas. E sobre essas atitudes externas, nós continuamos muito atentos. É que não pensem que por nós andarmos um pouco mais distantes do espaço Batalha 1893, não estamos atentos àquilo que se passa. Nós continuamos a saber a mudança de peões que existiu no xadrez do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro joga com as peças do xadrez a seu belo prazer. E nós sabemos, por exemplo, quem foi o advogado que se foi oferecer ao Futebol Clube do Porto, que levou com a porta na cara e agora foi receber guarida encarnida. Sabemos perfeitamente isso. E não vamos ter medo de denunciar. Como não vamos ter medo de denunciar quem são aqueles que passaram de acusadores a moços do Primeiro-Ministro? Não temos problemas nenhuns com isso. Meus amigos, o medo não nos assiste. Não nos assistiu até aqui e vai continuar a não nos assistir. E é por isso que é importante nós fazermos uma cronologia daquilo que se passou nestas 8 jornadas. Porque nós não podemos pensar que os 9 pontos perdidos foram obra do acaso. Nem podemos pensar que foram só fruto de eventuais erros internos. Não! Houve muita matéria. E para fazermos essa cronologia vamos começar precisamente pela última batalha de todas, pela última guerra de todas, que foi a do passado fim de semana. No passado fim de semana, perdemos em casa contra o Benfica. E eu não vos vou estar aqui a cansar muito com análises ao jogo propriamente dito. Vocês já ouviram seguramente de tudo um pouco. Agora, falta dizer aquilo que ainda ninguém disse. Ou pelo menos aquilo que poucos tiveram a coragem de dizer. E nós vamos fazê-lo aqui. Vamos fazê-lo aqui por uma razão extremamente simples. O Sr. Fontelas Gomes, e digo o Sr. Fontelas Gomes por ser o Presidente do Conselho de Arbitragem, mas o Conselho de Arbitragem, na sua generalidade, não pode continuar a fazer como o coveiro. Não quer que ninguém morra, mas quer que a vida corra. Não pode continuar, pelo facto do Benfica fazer mais barulho, pelo facto do Benfica ter a sua máquina de comunicação a trabalhar, não pode fazer tudo aquilo que o Benfica quer. E quero-vos começar por fazer uma primeira reflexão que apelo de facto a todos que paramos para pensar sobre isto. Esta época já se disputaram 3 jogos entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Estas 2 equipas são, indiscutivelmente, as 2 melhores equipas em Portugal. A pergunta que eu faço é a seguinte. Sendo o melhor árbitro português, Artur Soares Dias, como é que em 3 partidas, nenhuma das 3 é apitada pelo melhor árbitro? Recordo que foram apitados estes 3 jogos Fábio Veríssimo, Carlos Xistra e Jorge Sousa. Como é que em 3 jogos o melhor árbitro português não é designado para nenhum destes 3 jogos? Como é que é possível isto acontecer? Só em Portugal. E não será estranho que isto aconteça depois de, na segunda volta do campeonato passado, Artur Soares Dias ter apitado o nosso jogo quer frente ao Sporting, quer frente ao Benfica, e que isso tenha arredondado em 2 vitórias a favor do Futebol Clube do Porto? Não é estranho que isso tenha acontecido? E não é ainda mais estranho que a época passada tenha finalizado com a máquina de propaganda do Benfica a fazer um ataque sem precedentes a Artur Soares Dias, tendo inclusivamente a falta de vergonha na cara, a dignidade e o respeito de trazer à colação o seu pai já falecido? O Benfica ataca
ataca Soares Dias de forma veemente. Faz este ataque vergonhoso, asqueroso. E no ano seguinte, Artur Soares Dias não apita nenhum jogo Futebol Clube do Porto Benfica. Não será coincidência isto ter ocorrido? Isto tudo para vos dizer uma coisa. Independentemente dos erros de arbitragem que aconteceram no passado sábado, a minha primeira discordância de base é uma discordância relativamente à nomeação. E é relativamente à nomeação, não por achar que Jorge Sousa não é um árbitro de classe, não por achar que Jorge Sousa não é um árbitro de categoria, mas por achar que é impossível que o melhor árbitro português não seja designado em 3 opções, em 3 momentos distintos para o Porto Benfica. E mais, se calhar por azar, se calhar por alguma coisa que eu não quero dizer agora, eu gostava de vos trazer aqui um dado. Nas últimas 5 épocas, no Futebol Clube do Porto Benfica, ou seja, o jogo de campeonato disputado em nossa casa, registra-se uma vitória do Futebol Clube do Porto, 2 empates e 2 derrotas. Sabem quem era o árbitro das 2 derrotas? Jorge Sousa. Num dos 2 empates, o árbitro também foi Jorge Sousa. Ou seja, nos últimos 5 anos, no jogo em casa, Jorge Sousa apitou-nos 3 vezes. Estas 3 vezes, perdemos 2, empatamos 1. São coincidências, meus amigos, são factos. E mais estranha é esta nomeação quando Jorge Sousa teve o desempenho que todos se recordam na época passada. Jorge Sousa foi o árbitro do Porto Benfica na época passada, empate 0-0, com um penalti escandaloso não assinalado por corte com o braço de Luizão, que daria o segundo amarelo e a respectiva expulsão ao brasileiro, e também aquele golo que fica para os anéis da história, como Herrera estando 3 metros em jogo e tendo sido assinalado fora de jogo. Portanto, estas coincidências é que eu não gosto e acho estranho que depois este árbitro, que esteve mais da metade da época lesionado, apareça assim em força. Mas ao contrário daquilo que se diz, e diz que o Futebol Clube do Porto perdeu com o Benfica e não teve nada a ver com a arbitragem, é mentira. Teve a ver com a arbitragem. Comecemos. Lance do primeiro gol do Benfica, Seferovic sobre Manafá. Se é falta ou não é falta, eu não vou dizer. Vou-vos dizer simplesmente uma coisa. Vejam os últimos 10 minutos da partida, considerando também o período de desconto, e vejam o número de faltas ofensivas que foram marcadas ao Futebol Clube do Porto nos últimos 30 metros do Benfica. Vejam as faltas que foram assinaladas por Jorge Sousa ao nosso ataque. E vejam depois o lance de Seferovic com Manafá. E eu pergunto, onde é que está o critério? Não está. Porque se ele marcou aquela das faltas, a acabar o jogo tinha que marcar a falta de Seferovic sobre Manafá, ou então também não marcava as faltas nesses últimos 10 minutos, o que levaria ao Futebol Clube do Porto a abafar o Benfica. Jorge Sousa deu ar para o Benfica respirar. Depois, o lance do cartão amarelo a Ferro. Ferro leva um cartão amarelo quando 3 minutos antes, na mesma zona do terreno, tinha feito uma falta similar. Ou seja, quando Ferro leva o amarelo, já devia ter visto o segundo. Era expulso. E ninguém disse isto. Que é uma coisa que eu acho extraordinária. E mais extraordinário, acho, que no lance em que Ferro vê cartão amarelo, Marega sofre falta, levanta-se, prossegue com a bola e é isolado para a baliza e o senhor árbitro Jorge Sousa interrompeu. Porquê? Não conhece o critério da lei da vantagem? Basta recuarmos ao Futebol Clube do Porto Braga, da Taça de Portugal, para vermos que João Pinheiro, com o Oliver a ser agarradíssimo, com o fiscal de linha a levantar a bandeira para mandar assinalar a falta, João Pinheiro vem, deixa prosseguir o lance e a bola acaba dentro da baliza do Braga. Jorge Sousa, mais uma vez de forma precoce, impediu que Marega fosse isolado para a área. Aliás, de facto, Jorge Sousa deve ser muito precoce. Porque se ele não tivesse sido precoce na época passada, também não tinha apitado fora de jogo de Herrera antes da bola entrar na baliza, e se não o tivesse feito, o VAR podia analisar o lance. Assim como Jorge Sousa apitou antes, o lance não pode ser analisado pelo VAR. Pelos vistos, temos o precoce Jorge Sousa. Mas, ainda não acabou. É que um árbitro que se considera tão disciplinador e tão respeitador permitiu, entre outros, a Pizzi que até para o chão se atirasse a protestar. Pizzi atirou-se para o chão a protestar e Jorge Sousa, tão disciplinador, tão respeitador, não deu cartão amarelo por protestos. Mais um lance estranho. E meus amigos, eu já nem vou falar da agressão do Samaris ao Otávio, nem do potencial penalti sobre Brahim aos 70 minutos.
mas que os lances foram muitos e decisivos foram. E que o Futebol Clube do Porto, porventura, poderia não ter perdido este jogo com outro tipo de arbitragem, pois com certeza que podia, e eu falei de lances factuais. Não falei de tangas, nem criei aqui cortinas de fumo. Falei de factos. E eu gostava de saber quem é que consegue desmentir estes factos. Ninguém. E nós temos que perceber que uma coisa é atacar as pessoas, uma coisa é atacar os árbitros, outra coisa é atacar as suas decisões. Eu não tenho que ter pejo nenhum em atacar decisões, seja de quem for. E com isto não estou a pôr em causa a honestidade de ninguém. Estou a falar de factos concretos. E este jogo, esta arbitragem, esta forma de encaminhar o jogo, foi porventura ao culminar destes tais 8 jogos onde perdemos 9 pontos. É que quando perdemos estes pontos, mais uma vez se diz que o Futebol Clube do Porto perdeu a vantagem por erros internos. Deve ter perdido por erros internos também. Mas vamos lá fazer a cronologia dos factos. Rapidamente. Onde é que empatamos o primeiro jogo? Alvalade. 17ª jornada. Árbitro, Hugo Miguel. Hugo Miguel, no último minuto da primeira parte, devia ter expulso Bruno Fernandes. E se calhar, o Futebol Clube do Porto tinha ganho em Alvalade, tinha toda a segunda parte para jogar contra 10, e se calhar o campeonato nesta altura já era outro. Porque se temos ganho em Alvalade, se calhar também tínhamos ganho em Guimarães. Hugo Miguel, escandalosamente, não expulsou Bruno Fernandes no último minuto da primeira parte. E qual foi o prémio que teve? Sabem qual foi? Foi 3 dias depois, o Conselho de Arbitragem nomeá-lo para ir fazer o Guimarães-Benfica da Taça de Portugal, onde perdoou um pênalti ao Benfica e onde perdoou a expulsão a Jardel. É isto que o Conselho de Arbitragem anda a fazer? É isto que o Conselho de Arbitragem anda a fazer? Pelos vistos é. Pelos vistos é. Passadas 3 semanas, porque tivemos a Taça da Liga pelo meio, fomos a Guimarães. Fomos a Guimarães e qual foi o presente que tivemos em Guimarães à nossa espera? Rui Costa. O Sr. Rui Costa, que não é internacional e que fica para explicar, fica para se perceber como é que um Guimarães Futebol Clube do Porto, um jogo desta intensidade, um jogo desta rivalidade, não é apitado por um árbitro internacional. Era bom que o Conselho de Arbitragem explicasse porque é que não colocou um árbitro internacional a apitar o Guimarães Futebol Clube do Porto. E era bom que explicasse como é que mandou para Guimarães um árbitro que nos últimos 8 jogos, já considerando o Guimarães Futebol Clube do Porto, nos últimos 8 jogos, que significam as últimas 5 épocas, que significam as épocas depois de Luís Filipe Vieira ter mandado dar cabo da nota a Rui Costa, que foi o último jogo da época 2013-2014. Depois disso, nas 5 épocas seguintes, o Rui Costa já apitou 8 vezes o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto só venceu 2. Só venceu 2 em 8. E ele não nos apitou nem contra o Benfica, nem contra o Sporting, nem contra o Braga. E em 8 jogos só ganhamos 2. Nessas mesmas 5 épocas, Rui Costa apitou 10 vezes o Benfica. 10 vitórias do Benfica. É este Rui Costa, foi este Rui Costa que o Conselho de Arbitragem mandou para Guimarães, para o Guimarães Futebol Clube do Porto. E depois o Conselho de Arbitragem não fez nada. A culpa não foi do árbitro. E depois também a culpa não foi do árbitro nesse jogo. Até ouvi dizer que ele tinha feito uma grande arbitragem. O problema é que as pessoas esqueceram-se dos muitos amarelos perdoados ao Vitória de Guimarães. Rafa, o Akazo que leva o cartão amarelo nos 89 minutos, que é uma vergonha. Toda a gente sabe que o Akazo é a força física do meio campo do Vitória. Portanto, se não existe um cartão amarelo cedo, o seu comportamento tinha que ser diferente. Rui Costa deu-lhe um cartão amarelo aos 89 minutos. Aos 89 minutos. Na primeira parte, Marega vai isolado para a baliza e o senhor árbitro Rui Costa lembrou-se de marcar uma falta. O golo que Pepe marca é muito suspeito. Há muitas dúvidas que ele efetivamente estivesse fora de jogo. Depois ainda tivemos aquela falta absolutamente inacreditável não assinalada sobre Otávio na entrada da área do Vitória de Guimarães. E foi isto que se passou lá. Foi uma arbitragem que inclinou o campo e uma arbitragem que passou de 5 para 3 pontos a vantagem do Futebol Clube do Porto. Foi isto que se passou. Eu estou a falar de factos concretos e objetivos. E isto não é meter a cabeça na areia. Isto não é fazer de conta que temos culpas próprias. Não! É saber que temos culpas próprias, mas continua a pouca vergonha no futebol português. E a pouca vergonha depois vai para Moreira de Cónegos. Vai para Moreira de Cónegos, já só com 3 pontos de vantagem, dizem eles que sem culpa dos árbitros. E o que é que se passou em Moreira de Cónegos? Em Moreira de Cónegos, naquela que foi talvez a segunda parte, ou os 45 minutos piores, desde que Sérgio Conceição é treinador do Futebol Clube do Porto,
O árbitro até estava a fazer uma exibição serena, um ou outro erro, um ou outro cartão amarelo, que agora fica sempre por mostrar, porque os jogadores adversários contra o Futebol Clube do Porto estão sempre super motivados. Sempre super motivados. Não sabemos se as malas andam para cima ou para baixo, não fazemos ideia nenhuma, mas eles estão sempre super motivados. E naturalmente, se levam cartões amarelos, têm que reduzir os níveis de intensidade. Mas os cartões amarelos vão ficando no bolso, vão ficando. Dá-se aquele lance escandaloso sobre André Pereira no último minuto dos descontos. E é um lance escandaloso porquê? Desculpem uma expressão, mas só para parolos é que alguém pode acreditar que o árbitro não assinala com a ideia de que, se realmente fosse penalti, o VAR corrigia a sua decisão. E isto é só para parolos por uma razão. O árbitro só tem que marcar falta porque a vê. E porquê? Se for dentro, é validado pelo VAR. Se for fora, o VAR manda marcar fora. Já ao não assinalar falta, como o árbitro fez, a correção do VAR só pode ser feita para marcar penalti. O VAR não pode corrigir para marcar falta fora da área. Ou seja, o Futebol Clube do Porto, no mínimo dos mínimos, por incúria ou outra coisa qualquer, não teve no último lance da partida um livre direto em posição frontal, um livre direto em posição perigosíssima. Porquê? Porque o VAR podia corrigir. É mentira! A falta tinha que ser marcada e depois o VAR validava se era dentro ou fora. A partir do momento em que a falta não foi assinalada, o VAR só pode mandar marcar grande penalidade. E, portanto, foi mais um jogo em que aí passamos de 3-1. E agora, e para terminar, eu pergunto-vos, afinal de contas, isto está ou não está uma pouca vergonha? Afinal de contas, perdemos 9 pontos nas últimas 8 jornadas, sem nenhuma responsabilidade de todo este povo que domina o futebol português, que eu afirmo que domina o futebol português. Os peões continuam a trabalhar. Uns ouvem touradas, outros são os verdadeiros touros. Mas que isto continua. E quem não quiser perceber isto, que enterra a cabeça na areia. E eu quero sublinhar e repetir o seguinte. Com isto, não estou a fazer de conta que não existiram culpas próprias. Com isto, não estou a querer branquear rigorosamente nada. Mas essa é a reflexão interna que tem que ocorrer. Aqui nós não estamos para fazer reflexões internas. Não estamos para discutir o sexo dos anjos. Estamos para falar daquilo que se passa no exterior. E no exterior é esta pouca vergonha. E só mesmo para terminar e para falar no exterior, gostava de perguntar como é que 5 meses depois estão as queixas dos adeptos do Futebol Clube do Porto relativamente à revista à entrada do Estádio da Luz. Gostava de saber em que pé está o processo ocorrido nos Açores com os adeptos do Benfica. Ou será que a nova autoridade de combate à violência continua a subir para o lado? Ou será que a Liga continua a fazer de conta porque os adeptos do Futebol Clube do Porto entraram meia hora depois no estádio do Tondela, a Liga ficou caladinha, não abriu a boca e, por exemplo, quando os adeptos do Braga entraram mais tarde em Guimarães, emitiu um comunicado ainda durante o jogo a perguntar o que se tinha passado? Isto continua igual. Igual ou pior? Porque eles continuam desavergonhadamente a comer-nos as papas na cabeça. Meus amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde nós não vamos meter a cabeça na areia, mas não vamos deixar que nos atirem congelados à testa. Não vamos continuar a comer tudo aquilo que nos querem dar e vamos continuar a falar de factos. E eu gostava de saber quem são aqueles que podem refutar os factos que nós aqui elencamos. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto!